Olha só, se preparem para uma conexão que, eu aposto, quase ninguém nunca imaginou. A gente vai juntar o universo dos quadrinhos com tradições espirituais muito antigas, explorando essa ligação surpreendente entre o Kraven, o caçador, e a figura do xamã. Parece meio loucura? Calma, fica por aqui que faz todo sentido. Pois é, eu sei o que tá passando pela cabeça de muita gente agora. Um vilão da Marvel? E um guia espiritual? O que une esses dois mundos? Então, a real é que eles têm muito mais em comum do que a gente imagina. Porque no fundo, os dois estão buscando a mesma coisa. Transcender a condição humana, sabe? Mergulhar de cabeça nos mistérios da natureza, do instinto. Beleza, vamos começar pelo Kraven. Esquece acidente radioativo, armadura high-tech, nada disso. O poder dele vem de algo muito mais antigo, mais visceral. Vem de uma poção. Só que não é uma poção qualquer, não. É muito mais do que só química. A gente pode chamar isso de alquimia instintiva. Para pra pensar no que isso quer dizer. É tipo uma mistura de alquimia, que mexe com o corpo físico mesmo, com uma magia da natureza, que conecta ele direto com a alma dos predadores. E o objetivo de tudo isso? É bem simples. E bem assustador também. Criar o predador alfa definitivo. E olha, a poção funciona que é uma beleza. O corpo dele vira uma máquina de caça perfeita, sabe? Regeneração a 1000, sentidos super apurados, uma coisa de louco. Mas o pulo do gato não é nem o físico, não. É o lado espiritual da coisa. O Kraven, ele não tá imitando uma fera. Ele se torna o próprio espírito da fera. Ele se conecta com a essência, com a ideia primordial do que é ser um predador. É exatamente isso. É esse o ponto. A transformação dele vai muito além de músculo e força. O homem, o Sergei Karavinov, meio que some. E no lugar dele, o que surge é a personificação do caçador em si. É uma fusão total, completa, com o instinto mais selvagem que existe. Ok, agora vamos sair um pouco dessa selva de pedra dos quadrinhos e viajar para outro universo. Ou será que é um universo tão diferente assim? Vamos falar agora sobre o xamã. Porque para ele, a transformação não vem de um potinho, não. Vem de uma jornada interna, cheia de rituais, totalmente espiritual. Pensa assim, se o caminho do Kraven é um atalho químico, o do xamã é uma longa caminhada, uma peregrinação. É um processo todo complexo, sabe? Com rituais de morte e renascimento, onde o ego da pessoa meio que se desfaz para dar espaço para algo novo. O objetivo aqui não é ter força para dominar de jeito nenhum, é se fundir para poder compreender. O xamã, ele morre como indivíduo para poder renascer como parte de uma coisa muito maior, totalmente conectado com o seu animal totêmico. E os resultados são bem diferentes. Não são tão explosivos, mas são, muito mais profundos. A energia vital da pessoa fica mais densa, mais forte. O corpo adquire uma resistência que é quase sobrenatural. E o principal de tudo, a mente se expande. O xamã passa a ter acesso à sabedoria do animal, entende a perspectiva dele, mas sem ser devorado por aquele instinto bruto, sabe? Beleza. Agora que a gente já tem as duas peças desse quebra-cabeça na mão, vamos juntar tudo. Quando a gente coloca o Kraven e o xamã, um do lado do outro, as diferenças e até semelhanças ficam claríssimas, ficam gritantes. Dá uma olhada nessa comparação. O método do Kraven é o quê? Rápido, direto, uma poção. Já o do xamã é um processo lento, com rituais, com transe, e isso já diz tudo sobre a intenção de cada um, que é a chave da história toda. O Kraven quer o quê? Dominação, poder. O xamã busca o quê? União, comunhão com a natureza. Por causa disso, o resultado físico para um é força bruta, reflexos sobre-humanos. Para o outro é resistência, resiliência. E no lado espiritual, para o Kraven é uma conexão puramente instintiva, até meio caótica. Já para o xamã, é um vínculo consciente, cheio de sabedoria. E essa comparação toda, ela leva a gente direto para o ponto central, para o coração simbólico da coisa toda. Porque no final das contas, o que a gente está vendo aqui são duas respostas completamente diferentes para uma mesma pergunta. Uma pergunta muito antiga. Como é que a gente pode se tornar mais do que humano usando o poder da natureza? E é aqui que os caminhos se separam de vez. De um lado, a gente tem o homem que vira fera para dominar. Esse é o Kraven. Ele quer pegar o poder do animal e usar para impor a vontade dele no mundo. Do outro lado, tem o homem que vira fera para compreender. Esse é o xamã. Ele quer a perspectiva do animal para entender qual é o seu lugar no mundo. É diferença gritante entre usar a natureza como uma arma ou como uma grande professora. Mas, espera aí.
E se a gente não precisasse escolher um lado? E se esses dois caminhos, o do poder e o da sabedoria, pudessem se encontrar em algum ponto? O que aconteceria se toda aquela força bruta do Craven fosse guiada pela consciência de um xamã? Essa pergunta leva a gente para um conceito, nossa, fascinante, o Homo Totêmicos. Esse é o Homo Totêmicos. Tenta imaginar a síntese perfeita. Um ser humano que tem toda a força primordial, todo o instinto do maior predador da natureza, só que, ao mesmo tempo, ele consegue canalizar todo esse poder com uma consciência elevada, com sabedoria. A ideia não é o instinto controlar o homem, é o contrário. É o homem, já iluminado, controlando o instinto. É o poder absoluto sendo guiado pela sabedoria. Tá, mas e como seria esse caminho? Bom, ele teria algumas etapas. Primeiro, a preparação. A pessoa precisaria purificar o corpo igualzinho o xamã faz, com jejum, respiração. Depois, a sintonização, que é conectar a mente com o espírito do animal escolhido. Em seguida, vem a parte mais incrível, a elaboração. É uma alquimia que acontece por dentro, sabe? A poção não é algo que se bebe, é algo que se cria dentro do próprio corpo, só com intenção e energia. E por último, a incorporação, que seria a capacidade de assumir a forma e o poder desse animal, mas de um jeito controlado, parcial e totalmente consciente. Seria a união perfeita entre espírito e força. E tudo isso nos traz a grande pergunta final, né? Será que o caminho do poder e o caminho da sabedoria são coisas que não se misturam? Para a gente ter a força da fera, será que a gente precisa abrir mão da nossa consciência? Ou será que é possível achar um equilíbrio? Unificar o predador e o sábio que existem dentro de cada um? Bom, essa é uma resposta que, no fim, cada um tem que encontrar por si mesmo.